pensar aí de olho no nosso edital. A gente já falou aí conceito de pessoa natural. Você já sabe o que é uma pessoa natural. Você já sabe que para ser uma pessoa natural e para que você tenha personalidade jurídica, que é a aptidão genérica de titularizar direitos e deveres, você precisa nascer o quê? Com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção o direito do nascituro. Beleza, tá fácil. Mas, meus amores, volta lá. Volta lá pro iniciozinho dos nossos slides. Ó, vou voltar. Volta lá pro início do modo turbo. Quando você decidiu fazer o concurso do TJ e você, enquanto uma pessoa natural, decidiu comprar o curso do modo turbo. Amor, eu te disse o quê? Vem com a profa. Eu te disse assim, ó, você tem aptidão genérica de titularizar direitos e deveres para fazer um negócio jurídico com o modo turbo. Massa, perfeito. Mas e se você tem 10 anos? Será que você pode celebrar um contrato com o modo turbo? E aí, o que é que vocês me dizem? O fato de você ter 10 anos significa que você tem direitos. Ok. Você tem personalidade civil. Você tem direitos e deveres. Ok. Mas significa que você pode, por exemplo, celebrar um contrato? Verdadeiro ou falso? Amores, você acaba de entrar em mais um tema do seu edital e você acaba de avançar mais um ponto aí no seu processo de desenvolvimento rumo à sua aprovação. Vem com a profa falar um pouco sobre capacidade. Professora, o que é a capacidade? Quando a gente fala em capacidade, a gente vai ter várias exceções. Esse tema costuma confundir em provas de concurso público. Olha, meu aluno, minha aluna, o tema capacidade, ele foi cobrado aí, ele é cobrado em absolutamente quase todos os concursos, sua grande maioria, dos concursos que cobram noções gerais de direito civil. Esse tema aí é prediletinho da FGV, da SEBRASP, da FCC, da OCP. Quase não temos uma prova aí de tribunal que não tenha caído ao menos uma questão a respeito de capacidade. Então, professora, é inadmissível errar uma questão de capacidade e aluno meu não erra a questão de capacidade. Apenas uma prova não caiu questão sobre capacidade, que foi agora o TJ do Rio Grande do Norte, 2023, prova recente e polêmica no que se refere à matéria de direito civil. Mas todas as outras, TJDFT, TJ Tocantins, caiu aí o tema capacidade. Então, vamos avançar. Professora, falar em capacidade de direito é uma capacidade que todos nós temos. É a capacidade aí de gozo ou de direito, de ter direitos aí no âmbito da vida civil. Você é pessoa natural, você teve personalidade jurídica, que é essa aptidão genérica, você tem a capacidade de direito. Beleza. Professora, mas e a capacidade de fato? A capacidade que está aí regulada no artigo 4º, no artigo 5º, né? Essa capacidade de exercer as práticas da vida civil. Será que é todo mundo que tem? Olhe, aqui chegamos num ponto importante. Não é todo mundo que tem a capacidade de fato, não. E essa capacidade de fato é a capacidade que cai em prova, que nós vamos estudar. Professora, essa capacidade excepcional. Essa capacidade excepcional, ela é aí um ponto específico da doutrina que está relativo aos entes despersonificados, que não têm personalidade jurídica, mas que podem atuar aí, porque a lei possibilitou que eles atuassem enquanto representantes em alguns contextos, como por exemplo o espólio, né, dentre outros. Mas não é muito cobrado aí em provas de tribunal. Maravilha? E a gente vê esse assunto mais aprofundado lá quando a gente vai avaliar pessoas jurídicas e entes despersonificados. Maravilha? Aqui o ponto focal é capacidade de fato. Vamos avançar. Professora, quem é que tem capacidade para esse exercício aí desses atos, desses negócios jurídicos? O primeiro critério que é trazido aí pelo nosso Código Civil é o critério etário, o critério de idade. O Código Civil estabeleceu que de 0 a menos que 16 anos, foi menor que 16 anos, até 0 ali, tá nesse interim, são considerados como absolutamente incapazes. Professora, então meu filho, a minha filha de 10 anos, ele não vai poder contratar o modo turbo? Não, sem a sua representação. Esses são os considerados como absolutamente
incapazes. E agora eu quero que você escreva aí no seu material. Aí, aí, A de absolutamente, I de incapazes. E R de representados. Os absolutamente incapazes são representados. Professora, entre os 16, completou 16, e os menores de 18 anos, são considerados relativamente incapazes. Relativamente incapazes. RI. Esses relativamente incapazes, eles serão o quê? Assistidos, amores. Assistidos, e olhe, o pulo da gata. A FGV, sempre que cobra uma questão de capacidade, sobretudo em provas de nível médio, provas para técnico, ela costuma nos enunciados trocar. Nas situações em que os absolutamente incapazes aparecem, elas colocam que eles serão assistidos. Nas situações em que os relativamente e que os absolutamente incapazes aparecem, eles colocam assistidos, e os que relativamente aparecem, eles colocam representados. Então fiquem atentos e não troquem, porque a FGV vai brincar aí com o emocional de vocês na hora da prova. Fiquem atentos. Professora, então os relativamente incapazes, eles já podem praticar aí alguns atos da vida civil, né? Eles podem votar, por exemplo, né? Maravilha. Beleza pura, professora. Esse critério aí de idade eu já entendi. Agora pergunto, professora, mas existe alguma outra possibilidade aí? Outros que são considerados como relativamente incapazes no âmbito do Código Civil? Quem mais é considerado como relativamente incapaz? O seu Código Civil também vai trazer como relativamente incapazes os pródigos. Professora, quem são os pródigos? São aqueles que dilapidam patrimônio. Outro inciso que também vai ser trazido no seu Código Civil são os ébrios habituais ou viciados em tóxicos. Aquelas pessoas que se embriagam, que tem algum problema com o alcoolismo. Eu não estou falando daquela pessoa que toma cervejinha no final de semana. Eu estou falando daquela pessoa que tem problema mesmo com álcool, que não consegue se controlar, que tem uma doença mesmo com o alcoolismo. Professora, beleza. Além desses, aqueles que não puderem exprimir a sua vontade por causa permanente ou transitória. A pessoa está em coma, não está podendo aí manifestar a sua vontade. Então, serão considerados como relativamente incapazes. Professora, pergunto, os silvícolas ou os indígenas, entenda os silvícolas como indígenas, pode aparecer qualquer uma dessas expressões da sua prova, já caiu em prova. Eles são considerados como relativamente incapazes, verdadeiro ou falso? Amores da profa, os silvícolas ou indígenas, a capacidade deles será regulada por legislação específica. E olhe, se perguntar como é que o seu Código Civil trata, é desse jeito. Está no parágrafo único, logo em seguida a esse rol de relativamente incapazes. Vamos avançar, que ainda tem um ponto importante que a gente vai ver no próximo bloco sobre isso aí, sobre a incapacidade. Maravilha? Mas antes de falar sobre a capacidade das pessoas com deficiência, porque esse aí eu vou deixar para o bloco que vem, que a gente tem questão tratando desse ponto, eu quero saber de vocês, se vocês sabem se é possível antecipar essa capacidade aí. O que é que vocês me dizem? É possível antecipar a capacidade? Amores da profa, a possibilidade, o Instituto Jurídico que promove aí a antecipação da capacidade, ele tem um nome. E o nome é emancipação. A emancipação nada mais é do que a antecipação dessa capacidade. E olhe que lindo, que lindo. A emancipação, ela pode acontecer de 3 formas no seu Código Civil. Ela pode acontecer de forma voluntária, de forma judicial e de forma legal. Professora, como assim? Na voluntária, os pais, em comum acordo, que detêm do poder familiar, eles optam por emancipar aquele jovem com 16 anos. Eles vão de forma voluntária e fazem por escritura pública, sem precisar de sentença judicial, e emancipam aquele jovem com 16 anos. Professora, beleza, entendi. Mas e a emancipação judicial?
Imaginem que um desses pais, eles se recusam a emancipar o jovem. Nesse caso, esse suprimento ele vai ser feito na justiça. Então, vai precisar aí de um procedimento judicial para emancipar, de uma sentença, de uma homologação aí de sentença judicial. Maravilha? Professora, e é legal? E olhe que essa legal despenca demais em prova. Professora, a emancipação legal, ela pode se dar a partir da colação de grau, ela pode se dar a partir da economia própria, quando o jovem aí ele já se sustenta com 16 anos e já tem economia própria. E olha e percebam que no finalzinho, lá no artigo que trata sobre esse código, lá no incisozinho que trata sobre essa possibilidade, o seu inciso diz assim: o menor com 16 anos completo que possui economia própria. Ou seja, professora, se tem 14 anos, é youtuber de sucesso e tem economia própria, será emancipado? Vai poder ser emancipado pelo critério legal? Não, não, não. E isso já foi objeto de prova da FGV. Vamos juntos. Professora, pelo exercício de emprego público efetivo. Meu amor, a sua questão não disse nomeação, a sua questão não disse posse, a sua questão disse exercício de emprego público efetivo. Olhe, você está esperando entrar em exercício. Você está esperando primeiro a sua nomeação. O seu nome lá, professora, amém, amém, que assim seja, glória a Deus, isso mesmo, eu também acho. Você está esperando o seu nome sair naquele diário. Depois que o seu nome sai, você espera o dia da posse, o dia que você vai assinar, tirar foto no Instagram e dizer, eu consegui. E depois você espera entrar em exercício. Você chega lá com vontade e diz, segunda-feira estarei aqui em exercício para trabalhar. É isso, preste atenção. Bancas de concurso público como a FCC, por exemplo, gosta de brincar com essas expressões. Professora, e o casamento, professora? Emancipa, professora? Oh-se demais. E aí eu te pergunto, uma jovem com 15 anos, que resolveu casar, ela será emancipada, verdadeiro ou falso? O que é que você me diz? É possível o casamento de uma jovem de 15 anos que fica grávida, que em sua adolescência engravida? É possível que essa adolescente ela case e seja emancipada, verdadeiro ou falso? Amores, vem com a profa. Presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Criança não casa. Professora, olhe, veja bem, criança não casa. Professora, mas eu achava naquela época, já passou. Graças a Deus, o ordenamento jurídico brasileiro tem cada vez mais, do mundo inteiro, em verdade, porque isso é resultado de uma convenção internacional, tem tentado implementar legislações que protegem as nossas crianças. Eu sei que outrora, há não muito tempo atrás, a gente tem uma estrutura que excluía, inclusive, extinguia a punibilidade de pessoas que violassem crianças e que engravidassem. A gravidez e o casamento em seguida era um critério, era um requisito para a extinção de uma punibilidade, de um crime à época. Hoje, isso não mais vai poder acontecer. Criança não casa. Nem grávida, professora, não. Porque criança é para ser tratada e ter direitos de criança. Então, amor, se a sua questão traz uma criança casando, emancipada, mesmo que a FGV tente te emocionar, não caia na pegadinha da FGV. Criança não casa. Para que um jovem seja emancipado pelo casamento, ele tem que ter ele tem que ser um menor com 16 anos. Ele tem que ter aí 16 anos ou acima de 16, entre 16 e menor que 18. Tem que ser um relativamente incapaz e desde que tenha autorização dos pais. Então, menor, professora, relativamente incapaz, que resolver casar tem que ter 16 anos e tem que ter a autorização dos pais respeitando os requisitos legais. Vamos avante? Professora, mais uma dúvida antes da gente avançar para a nossa terceira questão. E se depois que casar, um mês depois, 2 dias depois, esse jovem ou essa jovem se arrepender e se divorciar? Amores, infelizmente, essa emancipação por meio do casamento, ela vai ser irrevogável. Ela vai ser irrevogável. Esse jovem e essa jovem continuará
emancipado e emancipada, independentemente do divórcio. Maravilha? Profa, beleza. Eu sou jovem, tenho 16 anos, resolvi casar, agora sou emancipado, emancipada, tá tudo on e roteando. Posso praticar negócio jurídico, posso celebrar um modo turbo, celebrar um contrato com modo turbo, sem precisar de representação, tampouco de assistência dos meus pais. Maravilhas, me divorciei e continuo sendo aí emancipado, capaz civilmente. Concordo com você. E aí te pergunto, se de repente você furta o carro de alguém, você vai ser preso? Você vai ser presa? Você vai ter praticado um crime pelo ordenamento jurídico brasileiro, meus amores? E aí está o pulo da gata. O fato de você ser emancipado ou emancipada no âmbito do direito civil não faz com que você deixe de ser um adolescente protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando falamos em emancipação, quando falamos dessa capacidade de fato, a gente está falando necessariamente da prática de atos na vida civil. Então, professora, esse jovem ou essa jovem, com 16 anos que casou e foi emancipado ou emancipada, ele e ela continuará sendo protegido pelo ECA, responderá aí por uma infração, né? Incumprimento, vai cumprir uma medida socioeducativa, mas jamais vai cumprir uma pena. Agora vamos avançar, vamos para a sua questãozinha número 3, banca FGV 2023, aí um concurso da DPR Rio Grande do Sul. Vamos juntos? Já tendo experimentado um casamento e um divórcio aos 17 anos de idade, Aline decidiu devagar com o seu novo relacionamento afetivo e seguir devagar, gente. Ela resolveu seguir devagar e priorizar o seu futuro profissional. Por isso, matriculou-se em um curso profissionalizante oferecido por uma conceituada instituição privada de ensino. Tendo saído da casa de seus pais, há mais de um ano, Aline nada comunicou a eles acerca da decisão. Maravilha, avante na questão. Considerando as circunstâncias pessoais de Aline, é correto afirmar que a contratação da instituição de ensino superior por Aline é, letra A, plenamente válida, independentemente de posterior ratificação do ato pelos pais da jovem. E aí, o que vocês me dizem? É plenamente válida, amores? Vamos adiante. Ela é anulável, mas produz efeitos enquanto não for pedida sua anulação, por ser a jovem relativamente incapaz. Amores da profa, Aline foi emancipada porque ela casou-se. Olha, volta na questão. Professora, Aline tinha 17 anos. Ela casou-se. Estava emancipada. O fato de Aline ter casado e voltado para casa dos seus pais não torna ela uma pessoa relativamente incapaz. Vamos avante. Letra C. É inválida, tendo em vista a revogação da emancipação voluntária que fora concedida a jovens por seus pais. De hipótese alguma, a gente não está falando de uma revogação que foi concedida pelos pais. A gente não está falando disso. Eu estou falando de uma emancipação que aconteceu em consequência do casamento. Alternativa D. Válida, mas permanece ineficaz enquanto a jovem não adquirir capacidade civil plena. Oi, minha gente. A capacidade civil a gente aprendeu lá no início, que ela se adquire a partir de quê? Está lá expresso na sua lei. Capacidade civil adquire a partir do momento que você nasce com vida. Eu não estou falando de capacidade de fato. É anulável, tendo em vista aí a cessação da causa de emancipação legal da jovem. Profa, qual é a alternativa? Marca o seu gabarito, avança na sua questão. Profa, gabarito letra A, vem com a profa.